A nossa convidada é Emily O'Reilly, provedora de Justiça Europeia, responsável pela análise de questões de transparência e ética. Neste The Global Conversation, vamos falar sobretudo sobre corrupção e confiança nas instituições europeias. Emily O'Reilly, obrigado por estar connosco. Recentemente assistimos ao maior escândalo de corrupção da história da União Europeia. Deputados europeus e assistentes foram apanhados com uma grande quantia de dinheiro. Ficou surpreendida com este escândalo? Sim e não. Quer dizer, o escândalo em si é bastante chocante e está a ser julgado nos tribunais belgas e temos de estar atentos a isso. Mas suponho que qualquer pessoa a assistir teria ficado bastante chocada, porque as imagens eram bastante dramáticas. Vimos literalmente notas de euro, vimos malas de viagem. Toda a gente viu uma espécie de desenho animado da ideia de corrupção. Foi bastante dramático. Mas quando olhamos para o Parlamento, muitas das regras e dos códigos que supostamente o protegem contra a corrupção, e são muitos, não estão realmente a ser aplicados e monitorizados. Por isso penso que, de certa forma, isto foi uma espécie de escândalo ou um acidente à espera de acontecer. Esta organização ou estas redes estão a funcionar no Parlamento há bastante tempo. Como é que é possível que não tenham sido detectadas pela União Europeia, mas sim apenas pela polícia belga? Segundo sei, foram os serviços secretos de outro país que deram a informação às autoridades belgas. Foi isso que aconteceu. Uma das agências antifraude da União Europeia, que se chama OLAF, sempre teve problemas em usar os seus poderes em relação ao Parlamento. Por exemplo, se esse organismo suspeitar que alguém está a fazer algo de errado noutra instituição, noutra agência europeia, tem o direito de entrar nessas instituições, entrar nos gabinetes das pessoas, ver os seus computadores, fazer tudo. Quase como se fossem polícias. Mas o Parlamento rejeitou o que o OLAF considera ser o seu direito legal de atuar. A questão que se coloca é, se o OLAF tivesse tido o direito de entrar e revistar os gabinetes dos eurodeputados, se houvesse uma suspeita de que algo de errado estava a ser feito, será que o escândalo poderia ter sido detectado antes das autoridades belgas o terem detectado? Não sabemos, é apenas especulação. O Parlamento Europeu está a tentar fazer tudo para acabar com este escândalo. Acha que estão a fazer o suficiente? Ao assistir ao que se passava em dezembro no Parlamento, quando o escândalo rebentou, via toda a gente a dizer as coisas certas. Todos diziam isto é terrível, temos de o resolver. Mas agora, passado alguns meses, ainda estamos à espera de ver exatamente o que significa resolver o problema. Falemos do panorama geral, do que este escândalo de corrupção significa para toda a União Europeia, porque é óbvio que está a corroer a confiança nas instituições. Qual é a sua opinião sobre o efeito a longo prazo? Penso que tem razão. A confiança é muito importante. Diz que não se pode ter legitimidade política sem autoridade moral. Também não se pode ter legitimidade política se as pessoas não confiarem em nós. E claro, estamos a falar de Bruxelas. Bruxelas, para a maioria das pessoas, é uma ideia. E é uma ideia que está muito longe. Por isso não a concebem da mesma forma que o fariam se se tratasse dos governos dos seus próprios Estados-membros. E por isso estão quase predestinados a desconfiar dela, porque não a compreendem. É bastante frágil a confiança que pode existir entre a União Europeia e os seus cidadãos. E, portanto, quando a administração faz coisas, quando a União Europeia faz coisas que prejudicam essa confiança, isso pode ter um efeito quase devastador para a crença das pessoas. É preciso restabelecer a ligação entre os pequenos incidentes, que podemos considerar que não são particularmente importantes, e o todo. A forma como conduzem ou podem conduzir à desconfiança dos cidadãos em relação a todo o projeto europeu. E também é usado por pessoas céticas ou hostis em relação à União Europeia. Por isso, é muito importante que a União Europeia atue de acordo com os mais elevados padrões éticos possíveis, a fim de proteger a sua legitimidade política. Houve um outro escândalo quando o antigo diretor de transportes da Comissão Europeia voou 9 vezes para o Qatar. E estas viagens foram pagas pelo governo do Qatar, na altura em que a União Europeia estava a negociar com o Qatar sobre o setor das companhias aéreas. Foi uma questão de transparência ou de lobby? Considera ter havido alguma irregularidade? Foi extraordinário, porque não era apenas a União Europeia que estava a desenvolver esta política de céu aberto que ia beneficiar diretamente a Qatar Air, ou seja, as pessoas que estavam a dar a esse senhor os voos gratuitos para o Qatar.
Mas era o seu departamento, a sua direção-geral, que estava a elaborar os regulamentos. Portanto, havia um claro conflito de interesses. Mas quando se perguntou ao porta-voz da Comissão quem decidia se havia ou não um conflito de interesses, ficou-se a saber que era este senhor. Portanto, ele perguntou a si próprio se havia um conflito de interesses e, obviamente, disse que não, ou quer que tenha dito. Foi-se embora e vou para o Catar. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também trocou mensagens de texto privadas com o diretor executivo da Pfizer sobre a aquisição de vacinas. E essas mensagens não foram arquivadas nem publicadas. Como é que encara estas questões no futuro? A questão de lidar de forma diferente com esse tipo de mensagens? Estamos todos habituados a usar o WhatsApp, Snapchats e tudo o resto para enviar as nossas mensagens. E embora isso permita eficiência, o tipo de transparência e responsabilidade, quando as administrações públicas e os políticos usam esses métodos de comunicação, é problemático. A questão é sabermos como podemos captar essa informação. Falemos de dinheiro, porque centenas de milhares de milhões de euros dos contribuintes estão a ser canalizados para a recuperação e resiliência. Além disso, a União Europeia está a apoiar a defesa da Ucrânia com milhares de milhões. Estarão os contribuintes europeus em posição de saber para onde está a ir esse dinheiro? Bem, penso que deviam estar, mas não creio que estejam completamente. Já houve muito trabalho em relação aos fundos pós-Covid, uns 700 mil milhões de euros. E tudo o que estamos a dizer é que este dinheiro foi distribuído pelos Estados-membros. Obviamente, sempre que há um montante tão grande a circular por todo o lado, há a possibilidade de corrupção. Há a possibilidade de não ser bem aplicado, por isso deixemos que os cidadãos sejam também os vigilantes desse dinheiro. A vossa organização acabou de publicar o relatório anual do ano passado. Quando somamos todos estes desenvolvimentos, transparência, lobbying, problemas éticos, Qatargate, acha que foi um ponto de viragem na forma como vemos a União Europeia? Em relação ao Qatargate, é uma história interessante porque foi muito fácil de compreender e foi dramática e tudo isso, e tínhamos as imagens do dinheiro nas malas, mas ao mesmo tempo penso que também é possível reconhecer a importância crescente da União Europeia. E quando se vê a polarização dos Estados Unidos, quando vemos o Brexit e o que está a acontecer no Reino Unido e temos a Rússia e a China, nunca houve uma necessidade tão grande de a Europa se afirmar a nível global. Mas para o fazer, tem de ter autoridade moral. E suponho que isso se relacione com muitas das coisas que acabamos de falar. Emily O'Reilly, thanks very much for this interview. Thank you. Okay, it was really interesting. Okay, did I keep it?